pessoal, muito obrigado por estar assistindo a mais este módulo de aulas do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. A gente está chegando à última aula do curso em que eu quero apresentar para vocês algumas dicas de softwares e de aplicativos, programas que vocês podem utilizar nos seus smartphones, nos tablets ou nos seus computadores para poder utilizar algum recurso, adicionar um filtro, adicionar algum efeito, fazer um tratamento de imagem. Como a gente vem conversado desde o início do curso, desde a apresentação do curso a você, no curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional, a gente não aborda especificamente a edição de fotografia. Nosso objetivo é aprimorar o olhar e desenvolver as técnicas fotográficas para que a gente possa fazer as melhores fotos sem o uso de recursos de pós-produção da fotografia, sem precisar editar, ou seja, fazer fotos tão boas a partir da reeducação do olhar e do manejo correto do equipamento e da aprendizagem, do manejo técnico do equipamento que a gente tem em mãos, para que a gente faça fotos bacanas, fotos de alta qualidade, sem que a gente precise levar a foto para edição. Então essa é a ideia central. No entanto, há sempre quem prefira e às vezes em alguns casos é necessário utilizar alguns recursos de edição. E neste módulo o grande objetivo é apresentar a vocês alguns recursos de edição disponíveis que podem ser interessantes no decorrer da sua atividade fotográfica. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este módulo com dicas de aplicativos. E antes de começar, eu quero ressaltar o que eu sempre ressalto nas nossas aulas. Você precisa estar presente para compreender bem esta aula. Você precisa dedicar atenção para compreender e assimilar da melhor maneira os conteúdos que vão ser construídos no decorrer dos próximos minutos. Então, esteja presente, esteja atenta, esteja atento, que a gente vai desenvolvendo juntos esse conteúdo para que você possa aprender alguns recursos novos, alguns softwares para capturar imagens e para editar imagens. É crucial que você tenha em mãos lápis ou caneta e papel. Ou se você prefere trabalhar com material digital, não quer escrever direto no papel, é ideal que você tenha um smartphone com editor de texto, um arquivo de texto aberto, ou um computador, um laptop ou um tablet. É fundamental para que você possa anotar e relembrar depois aquilo que você desenvolveu. É importante para que você faça suas observações pessoais sobre o conteúdo, anote dicas, anote informações, anote recomendações e que você tenha uma linha do tempo do conhecimento que foi desenvolvido. Então, a partir disso, tem algumas dicas que são preciosas que eu quero deixar para você. Como de costume, eu recomendo que você separe sempre um caderno específico para anotar o curso. Eu espero que do início para cá você tenha separado um bloco de notas, um caderno para ir fazendo as suas anotações e criar uma linha do tempo do conhecimento, do seu raciocínio e daquilo que foi desenvolvido, para que você tenha um registro histórico, um registro que você pode revisitar sempre que quiser para tirar alguma dúvida, para relembrar alguma técnica, algum conteúdo, algum assunto. Então é fundamental que você tenha um caderno, um bloco de notas ou um arquivo de texto onde você salve essa linha de raciocínio do início ao fim do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Isso é muito importante porque sempre que você precisar relembrar, revisar os conteúdos, você tem um roteiro pessoal, o que te ajuda a relembrar com mais facilidade, a fixar melhor os conteúdos e a ter mais agilidade sempre que você precisar sacar uma informação nova ou revisar uma informação para aplicar a técnica na prática. Então isso é fundamental. Além disso, assista às aulas mais de uma vez, você tem muito tempo para assistir às aulas, então assista sempre que possível, revise os conteúdos, revise o material em slides e escute os áudios das aulas, o que é muito importante também. Onde você estiver, você pode ter os áudios ao alcance da mão e revisite as suas anotações pessoais para que você possa fixar da melhor maneira. A gente passou no decorrer do curso desde a história da fotografia, a gente vai encerrando hoje no último módulo de aula gravado com os aplicativos e os softwares que você vai editar. Nesse meio tempo, nesse caminho, você aprendeu como a luz se comporta,
quais os conceitos que fundamentam a fotografia, que pessoas deram contribuições fundamentais à fotografia. Você aprendeu sobre os princípios da câmera escura, que é o princípio fundamental da fotografia. Você aprendeu como a imagem é processada dentro dos equipamentos fotográficos digitais. Você aprendeu como controlar essa imagem que é criada dentro da sua câmera, como fotometrar, como fazer uma boa composição, como utilizar algumas técnicas, alguns recursos e algumas regras da fotografia a seu favor. E hoje a gente vai mergulhar no universo dos softwares e das aplicações para smartphones e para computadores, para que você possa dar o seu toque pessoal às imagens que são feitas. Então, antes de partir para a segunda parte deste módulo, em que eu vou falar especificamente sobre as aplicações, sobre os softwares, sobre os recursos que você pode e que em alguns casos deve utilizar para poder fazer as suas imagens, eu quero pontuar algumas questões importantes, algumas coisas que você deve considerar quando for escolher um software para utilizar, algumas coisas que você deve considerar quando você for pensar como utilizar, quando utilizar e para ter uma noção do porquê utilizar softwares de edição de imagem. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que, como eu já falei, você deve sempre planejar bem as suas fotos. Relembra um pouco daquilo que a gente já falou. Pense em qual é o teu objetivo, que efeito você quer obter, que tipo de recursos você vai precisar utilizar para poder alcançar o teu objetivo com aquela foto, e planeja sempre a tua foto para que você não precise de edição, que você precise do mínimo de edição. Um bom fotógrafo não é o fotógrafo que faz vários cliques e que depois sai recuperando tudo em software de edição. O bom fotógrafo é aquele que tem um olhar bem educado, que está sempre reinventando o próprio olhar e exercitando a técnica para obter cliques bons, cliques fantásticos com o equipamento e só. Mas os recursos de edição existem e eles estão à mão e eles estão para ser utilizados mesmo. Então também você não precisa ter pudores de utilizar os recursos de edição. Mas o que eu recomendo e que deve ser uma lei máxima no seu exercício fotográfico é: reeduque o seu olhar, aprimore as suas técnicas para fazer bons cliques e não precisar de pós-produção. Mas precisando da pós-produção, use moderadamente. Então, pense muito bem no que você vai fazer, em que tipo de efeito você quer obter, para que você possa moderadamente utilizar os recursos de edição a seu favor, para que você utilize esses materiais, esses recursos a favor do seu objetivo e dos efeitos que você quer obter. Mas use moderadamente. Por quê? Porque se você passa a utilizar em excesso os recursos de edição, ou se os recursos de edição viram uma ferramenta fundamental do teu fazer fotográfico, você perde aquilo que é o crucial. Você acaba acomodando o seu olhar. Então você perde o exercício de reeducação do olhar. Por isso, use com moderação, teste, use para ter determinados efeitos que você deseja, para dar um tom artístico a determinadas fotografias, para recuperar uma foto que você gostou bastante, que teve uma boa composição, mas por alguma razão não saiu tão bem na luz, no contraste, na cor. Mas use bem, use moderadamente, mas não faça dessas tecnologias de edição uma muleta para o seu olhar. Esteja sempre exercitando e reeducando o seu olhar para que você possa obter cliques melhores. Por fim, pense sempre no efeito desejado e nos equipamentos que você tem disponíveis. Pense naquilo que você consegue fazer com o seu equipamento fotográfico e pense no que é possível fazer com os recursos de edição que você tem em mãos e que você sabe manusear para poder unir o útil ao agradável, unir as duas coisas e ter um bom resultado com uma foto que foi bem pensada, bem planejada, bem feita e teve uns retoques do software, do aplicativo de edição. Então, são essas as coisas que você precisa considerar para utilizar alguns softwares e recursos de edição. Você, quando for escolher o software que vai utilizar, você precisa pensar qual é o sistema operacional que o seu computador utiliza, que o seu smartphone utiliza, para saber que software você vai conseguir instalar naquele computador, que software você vai conseguir instalar naquele smartphone ou tablet. Então, você precisa saber qual é o sistema operacional, você precisa saber que tipo de recurso aqueles softwares te oferecem para saber se o efeito que você quer, você vai conseguir com aquele software de edição.
Então você precisa pensar, precisa pesquisar, e esta aula é, na verdade, um guia básico para que você possa ter uma luz quando for utilizar software de edição, para você saber o que alguns softwares podem te oferecer. Então não é uma aula com vários softwares diferentes, um tutorial de como utilizar os softwares, até porque a internet, o YouTube e o Google estão cheios desses tutoriais. Você pode, com alguns minutos, cascavelhar e aprender muita coisa sobre o uso. E para poder fazer um aprofundamento em como utilizar esses recursos, nós precisaríamos de horas, de cursos específicos para cada software. Então, esta aula é uma aula de indicação de alguns softwares que você pode utilizar, dando alguns pontos fortes, alguns dos principais recursos que você vai encontrar nesses softwares, para você pensar e planejar que software você vai utilizar na sua prática de edição das imagens. Então é apenas um guia com alguns tópicos que você deve considerar. Então pense nisso, pondere e lembre-se: a reeducação do olhar deve ser sempre o pilar fundamental e a edição não deve substituir o exercício crítico e a revisão do seu olhar na hora de fazer o clique. Então, este primeiro momento deste módulo é isso, é para esclarecer para você o objetivo desta aula e o que você deve considerar nos softwares de edição. Na próxima parte desta aula de hoje, deste módulo, a gente vai conversar um pouco e eu vou indicar alguns softwares que você pode utilizar para fazer a edição e para dar alguns efeitos de pós-produção na foto que você fez. Até lá!